Olá, boa noite. Hoje estamos aqui para mais um live aqui no Facebook e hoje para vos convidar a fazer uma pequena reflexão comigo sobre duas grandes questões muito importantes para mim relativamente à parentalidade. Então, uma será o exemplo, a importância do exemplo, e a outra a importância da empatia. Muito obrigada então a todos que estão aí desse lado, a seguir, a todos os que vão ver mais tarde. Podem ir fazendo os vossos comentários, as vossas perguntas, que agora durante o live ou depois mais tarde eu irei responder à medida que me for possível. Então, relativamente ao exemplo, ok? Isto é uma questão que para mim é muito importante e ao longo da minha vivência, enquanto mãe também, enquanto profissional, tenho percebido de facto a sua importância. É muito importante que os adultos de referência da criança ou do jovem deem exemplos positivos. E é complicado quando os adultos fazem uma coisa e querem que o jovem ou a criança faça uma coisa diferente, ok? Posso dar-vos alguns exemplos para que seja mais fácil entender. Por exemplo, se todos os dias, se vocês se queixam do vosso trabalho, que é chato, que é cansativo, que não gostam, que é frustrante, ok? É complicado então estarem à espera que as vossas crianças e jovens gostem da escola e não a achem também frustrante, uma seca e aborrecida, ok? Se vocês não demonstram satisfação na vossa atividade profissional, dificilmente isso vai ser espelhado na atividade escolar dos vossos filhos. Outra questão que também costuma acontecer bastante é a questão da alimentação. Muitas vezes preocupamos com a nossa alimentação e deixamos que os nossos filhos comam coisas menos saudáveis. E às vezes o oposto também acontece. Okay? A alimentação, naturalmente, é muito importante. Uma alimentação saudável é essencial e todos, naturalmente, adultos e crianças, devem ter uma alimentação saudável. Nenhum pai deve, na minha opinião, exigir ou pedir, aconselhar que os seus filhos comam fruta, comam legumes, se ele próprio não faz isso, ok? Se queremos o melhor para os nossos filhos, devemos também querer o melhor para nós, certo? Outra questão, por exemplo, que acontece muito, provavelmente, com nós mulheres e também já me aconteceu algumas vezes. Muitas vezes nós lamentamos relativamente ao nosso aspecto físico, porque não gostamos do cabelo ou porque não gostamos como um determinado vestido nos fica ou porque não nos sentimos à vontade para usar uma determinada roupa. Esse tipo de comentários revelam alguma falta de autoestima, uma falta de confiança no nosso aspecto físico. Logo, não podemos esperar que as nossas filhas ou os nossos filhos se sintam também satisfeitos com o seu aspecto físico, se nós adultos não nos sentimos satisfeitos com o nosso aspecto físico. Okay? Temos que nos valorizar, temos que trabalhar a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, se ainda não está trabalhada, para que depois os nossos filhos também possam espelhar esse comportamento e possamos ser exemplos para eles, okay? Especialmente na adolescência, na juventude, que é uma fase de muitas mudanças, uma fase um pouco complicada para eles, em que crescem, às vezes de forma desequilibrada, e eles se sentem um pouco estranhos no seu corpo. Outra questão que também é muito comum é, imaginem que um aluno tem dificuldade em inglês, por exemplo, e é muito comum depois os pais dizerem, pois, é verdade, olha, isto se calhar é genético, porque eu também tinha essa dificuldade, olha, nunca fui boa em inglês. Ok, então, mas terá que haver aqui, na minha opinião, aqui um exemplo de superação, ok? Eu tive essa dificuldade, na altura não havia os meios que temos agora para a superar, mas agora vamos encontrar meios, vamos encontrar estratégias para superar essa dificuldade, tal como eu superei a dificuldade relacionada com o inglês ou com outra situação qualquer. É importante que nós adultos de referência das crianças e dos jovens, sejamos também um exemplo de superação, exemplo de coisas que nós conseguimos ultrapassar, desafios que conseguimos superar. Isso é muito, muito, muito importante. Isto então relativamente à questão de sermos um exemplo. Depois, relativamente à questão da empatia. É importante que muitas vezes sejamos tolerantes com as falhas dos nossos filhos. E era nessa ótica que eu
vos pretendia falar da questão da empatia. Vou-vos dar um exemplo. Esta semana, a minha filha perdeu o autocarro. Naturalmente, isso transtornou-me bastante. Eu tinha o meu horário todo planeadinho, tudo arrumadinho, e transtornou-me porque, naturalmente, tive que ir levar à escola e fiquei zangada e refilei um pouco, e essas coisas todas que nós pais fazemos. No entanto, depois pensei um pouco na situação e tive que me retratar e voltar um pouco atrás. Na realidade, quem é que nunca, adultos, crianças, jovens, nunca se atrasou? Quem é que nunca chegou atrasado ao trabalho, perdeu o autocarro, ou por qualquer circunstância, enfim, adormecemos, estávamos mais cansados, no início do dia não correu bem, atrasámos. Chegamos atrasados, faltamos à primeira aula, perdemos o autocarro. Já aconteceu a toda a gente, certo? E desde que não seja regra, não há problema nenhum com isso, ok? É um transtorno, temos que lidar com ele, temos de assumir as possíveis consequências dessa situação, mas não vai mal nenhum ao mundo, certo? Ok, e então foi isso que eu procurei fazer, ok? Voltar um pouco atrás, baixar o meu nível de zanga, ok? E aproveitar o facto de, tive ali mais uns minutos, de facto, para usufruir com a minha filha. Eu acho que devíamos todos, eu inclusive, tentar fazer isto mais vezes ao longo dos nossos dias. Muitas vezes nós parecemos uns discos riscados, a dizer sempre a mesma coisa, estás sempre atrasado, tem que andar sempre a chamar, ainda não fizeste os trabalhos de casa, ainda não estudaste, ainda não fizeste, é sempre a mesma coisa, ok? Eu sugeria que todos nós, ok, fôssemos tendo um bocadinho mais de calma, mais de tranquilidade, fôssemos refletindo naquilo que dizemos, na forma como nós dizemos aquilo que dizemos, ir-nos tentando pôr no lugar dos nossos filhos, ok? Por vezes estão cansados, por vezes estão chateados, não é? Com as suas próprias preocupações e problemas, e irmos tentando perceber o que é que se passa ali, ir tendo essa empatia com eles, ok? Por exemplo, isto não quer dizer, no entanto, que nós tenhamos que os deixar fazer o que quer que seja, ou que tenhamos que ser permissivos, não é isso, ok? Os nossos filhos podem querer, por exemplo, ir faltar a um compromisso, porque têm uma situação de maior interesse, ok? E querem porque querem, e é mesmo uma coisa que desejam mesmo fazer, mas isso não quer dizer que nós possamos permitir isso. Nós podemos sentir empatia pela situação que eles estão a viver, pelo desafio que eles estão a viver, entender de facto, ok, eu sei, eu entendo que preferias de facto ir à festa do teu amigo em vez de ir, por exemplo, à catequese, mas lembra-te, este é um compromisso que tu assumiste e os compromissos são para se cumprir. Compreendo que queiras ir, eu também gostava que tu fosses e gostava que tivesses esse momento de lazer com os teus amigos, mas temos este compromisso prévio que tem que ser cumprido. Ok? Aqui eu penso que se cria uma relação mais sólida, mais fluida aqui com os nossos filhos, em que nós possamos compreendê-los e compreender aquilo que eles sentem num determinado momento, ok? Sublinho que isto não significa que tenhamos que permitir que eles façam tudo aquilo que lhes apetece, naturalmente que não, mas acho que é muito positivo se nós tentarmos entender e tentarmos, lá está, a tal empatia para com aquilo que eles estão a viver naquele momento. Ok, esta era a minha reflexão para hoje. Espero que tenha sido útil. Espero que deixem os vossos comentários, as vossas perguntas aqui na caixa de comentários. Depois eu responderei assim que possível. Convido-vos também a juntarem-se a nós um grupo aqui no Facebook que se chama Saber Interativo Centro de Explicações, onde vamos partilhando também outras reflexões, outros materiais que possam ser úteis para pais, para filhos, etc. Toda a gente que lida com estas questões relacionadas com a educação e a parentalidade. E encontro-vos brevemente num outro live que depois anunciaremos. Muito obrigada por me terem ouvido e até breve.